Olá, novas mamães, como vocês estão? Eu me chamo Denise e estou aqui para compartilhar você minha vida de mãe de primeira viagem. Tudo que aconteceu desde antes de eu pensar em engravidar até os dias atuais, que a Johanna já está para completar 11 meses. E no vídeo anterior eu falei sobre a minha insatisfação com o médico, né? Com 33 semanas eu estava desesperada, estava tudo errado. Ele me diagnosticou como diabetes gestacional. Eu estava tomando ferro na veia e isso estava me causando dores horríveis, eu não estava conseguindo me movimentar. Tinha o coraçãozinho da Johanna que tinha dado uma alteração e isso estava me preocupando muito. Então, para ele, tudo era normal e eu fiquei quase louca, porque eu percebi que não era tão normal assim quanto eu pensava, né? E com 33 semanas falei, vou trocar de médico. Procurei, investiguei e achei uma médica que mexeu comigo. Eu achei muito interessante, porque assim, eu peguei a lista inteira de médicos que tem no meu plano de saúde e fui olhando um a um nas redes sociais. Avaliação de Google, se tinha vídeo, se não tinha, como que falava, como se comportava, tudo. Olhei um a um. Até que eu cheguei numa médica que mexeu muito comigo, que é a minha médica, né, de hoje. Eu liguei na clínica, foi super bem atendida, fui marcado o horário para mim muito rápido, eu me senti bem, a secretária dela é muito atenciosa e foi muito bom, assim, foi muito gostoso, me senti acolhida. E quando eu cheguei na clínica, eu fui atendida como se eu já fosse paciente, como se ela já me conhecesse, então eu já me senti bem, eu me senti segura. E o que foi mais incrível é que assim, ela já pegou, a gente quando é grávida, eles fazem uma caderneta, um cartãozinho, eu vou ver se eu acho e trago no próximo vídeo. A gente faz um cartãozinho de grávida, né, de pré-natal, de acompanhamento pré-natal, e ali tem tudo, tem seu peso, tem o peso do bebê, tem as semanas que você tá, teve se deu alguma alteração em exame, tem tudo. É um resumo ali da sua vida de grávida. E ela já pegou um novo e já começou a montar todo o meu processo. Ela não perguntou, Denise, por que você veio? Por que você não veio? Você vai ficar comigo? Você não vai? Não, ela simplesmente resolveu a minha vida. E eu me senti acolhida. Tudo que eu perguntei, ela explicou, ela conversou, ela me mostrou. E o que aconteceu? Eu me recusei a tomar a dose de ferro seguinte que o outro médico tinha me passado, porque eu estava achando que aquilo estava me fazendo muito mal. E eu pedi para ele, antes de eu deixar de ir nele, eu falei, você pode me passar um exame de ferritina? Ele falou assim, não vai adiantar. Eu falei, não, mas eu quero fazer. Ele falou, então tá. Aí ele me passou um pedido lá, e assim, que eu me lembro que eu acho que a ferritina tem que estar até 140 ou 160, não me lembro muito bem. E a minha tava 400 e cacetada. Tava muito elevada. E eu, aí, entra a Denise que estuda aqui, procura um monte de coisa, gente, não procura muito não, porque você fica meio louco. Mas eu procurei, e aí eu percebi, eu vi que o nível de ferro muito elevado, ele faz com que você sinta dores nas articulações. E eu já tinha as minhas dores, que mais pra frente eu conto quais são essas dores. E eu falei, não, isso não tá legal, então eu não vou tomar mais. E quando eu cheguei nela, ela falou, não, você não precisa tomar ferro, não tem necessidade, porque a Johanna, ela vai pegar um nível X de ferro, ela não vai pegar extra. Então não adianta você sobrecarregar o seu corpo. E não, você não tá com anemia, você está um pouquinho baixo, mas não está com anemia. Então nós vamos continuar e vamos acompanhar até o final da gestação. E foi a melhor coisa que eu fiz, as minhas dores melhoraram muito. E essa doutora, a doutora Beatriz, ela foi um anjo que veio na minha vida. Acho que eu fiz tanta oração que ela veio na hora certa. Ela foi perfeita e eu vou até contar o meu parto depois, que foi assim... Eu acho que apagou todos esses problemas que eu tive, né, com a Johanna. E aí, voltando à questão da diabetes gestacional que eu falei no vídeo anterior, ela falou, vamos fazer um outro exame, que eu acho que é hemoglobina glicada, se eu não me engano esse nome. Ela falou assim que esse exame, ele faz uma geral de 3 meses do seu organismo para ver se encontra ali uma glicose elevada, né? E não encontrou, ou seja, eu não tinha diabetes gestacional. Então já foi aquele alívio, falei, nossa, realmente eu não tenho, eu sou saudável, tá tudo lindo, maravilhoso, né? Porque eu tinha medo também de dar algum problema com a Johanna e eu já ia ter que fazer cesárea por causa do coração dela. Então,
é um outro assunto também, né, gente? Porque por causa do coraçãozinho, eu não podia fazer parto normal. Eu ia ter que fazer cesárea de qualquer jeito. E era só uma confirmação de que isso realmente ia acontecer assim. E a questão do coração dela, a doutora acompanhou totalmente de perto. E o que, que ela me indicou, uma médica, para fazer o exame novamente, o ecodoppler. E eu fiz com essa outra médica que foi um doce, um anjo. A partir desse momento só entraram anjos na minha vida. E ela me explicou tudo. Ela falou: não, a veia da Johanna, ela ao invés de ser reta, como geralmente é, a dela ela tem uma curva, ela tem um bracinho essa veia. E aí onde faz o bracinho, ela já é meio estreita, mas ela tá ótima. Tá super bem, tá acontecendo tudo lindo, maravilhoso. E aí eu comecei a acompanhar, a cada 15 dias eu ia lá fazer o ecodoppler até o final da gestação. Mas pro final da gestação eu fiz um pouco mais perto e tava perfeita, ela tava linda, maravilhosa, não ia faltar oxigênio, não ia faltar nada, né? Então, porque a minha preocupação era se essa veia fechasse e faltasse oxigênio para ela. Então, imagina a cabeça. Gente, olha, foi muitos desafios que eu passei nessa gestação. Mas deu tudo certo. E aí ela acompanhou melhor. Tirei essa questão da diabetes gestacional e a questão de tomar o ferro também eliminei. Então, percebe como que fez diferença na minha vida? E muitas pessoas às vezes falam assim, tô com 30 e poucas semanas de gravidez, eu não vou trocar, não vou deixar quieto, porque já é quase no final, né? E você tem que confiar no médico, você tem que se sentir bem com o médico. E eu achava falei, gente, quando eu comecei a ficar incomodada com o médico anterior, eu falei, será que eu tô sendo chata? Será que eu tô sendo crica? Será que o problema sou eu? E na verdade eu fui percebendo que não era assim, né? Eu não tava me conectando com o médico. Essa mania de ficar falando que tudo é normal e não investigar a fundo se realmente está tudo bem ou não. Porque aí pensa, eu ia ficar o resto da gravidez sem comer nada de carboidrato, nem macarrão eu podia comer. E eu falei, vou me cuidar como se fosse uma pessoa que tem diabetes, sendo que eu não tenho. Ou então ficar cuidando com ferro de ficar com dores e depois não conseguir pegar minha própria filha. É surreal, é surreal. Então, não fica com medo. Se precisar trocar, troque. Investigue, perceba se o médico tem ideias parecidas com as suas. Porque às vezes a gente fala assim, tem que aceitar. E não é. Ao mesmo tempo também você não tem que ficar querendo que o médico faça o que você quer, né? Porque cada um é de um jeito. Eu acho que é por isso que a gente tem que encontrar pessoas que pensam parecidos com o que a gente acredita. Quais são os nossos valores, nossos objetivos. E aí sentir que aquele médico realmente está ligado nisso. E foi o que aconteceu com a doutora Beatriz. Eu percebi que ela realmente estava ligada e conectada com as pacientes, se importando em colocar crianças no mundo de uma maneira leve, de uma maneira gostosa, de uma maneira que você se sinta segura. Isso não tem preço que pague. Não tem preço que pague. E foi a melhor escolha que eu fiz da minha vida. Eu me senti assim, acolhida, amada, segura, confiante. Foi maravilhoso, foi incrível, porque depois disso eu me senti muito melhor, me senti muito mais tranquila, muito mais leve. Consegui aproveitar o finalzinho da gestação de uma maneira mais gostosa, mais feliz, né? De não estar tão preocupada, tão inquieta com ela. De falar, nossa, minha filha tá aqui, ela tá bem, ela tá saudável, ela mexia muito, mexia horrores. Então, isso não tem preço que pague. Então, não fique se apegando que você tem que ficar fixo com a pessoa. Eu também não tô falando aqui, tá? O que você tem ou não tem que fazer, porque eu acho que já tem muita gente na internet que faz isso, né? Que fica escolhendo o que você tem ou não tem que fazer. Mas eu acredito que é importante você se sentir bem, você pensar nessas escolhas, não porque o outro falou, mas racionalizar e falar, nossa, será mesmo que seria importante? Será mesmo que seria bom para mim? É isso mesmo que eu quero? São perguntas que são muito importantes e vai fazer uma diferença enorme na sua vida. É uma sugestão que eu faço com muito carinho, porque para mim fez muita diferença e eu me senti muito feliz depois que eu fiz isso. Eu agradeço você ter assistido até aqui e compartilhe com uma grávida e mãe de primeira viagem, porque isso pode ajudar alguém, tá bem? E eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo!